O que é um glioma? Um glioma é um tumor que pode aparecer no cérebro ou na medula espinhal. Esses tumores afetam as funções cerebrais e são considerados fatais. Sua gravidade depende do local exato onde estão localizados e da velocidade com que começam a crescer. Existem vários tipos de glioma, e dependendo das suas características específicas, cada um tem um tratamento e prognóstico diferente. Foi constatado que eles estão entre os tumores primários mais comuns no cérebro. Atualmente, diferentes tipos de tratamento estão disponíveis para os gliomas: cirurgia, quimioterapia, radioterapia ou todos esses procedimentos em conjunto. Existem também diversos tratamentos que estão em processo de experimentação. O que é um glioma? O sistema nervoso central, cérebro e medula espinhal, contém os neurônios, células altamente especializadas e diferenciadas. Isso significa que cada um só sabe cumprir a sua função, que consiste em receber informações para depois prepará-las e transmiti-las. Para que funcionem corretamente, eles têm outras células ao seu redor. Estas servem de suporte, fornecendo energia e recolhendo substâncias residuais, que são geradas durante os processos realizados pelos neurônios. As células que realizam essas tarefas são conhecidas coletivamente como glia. As células que constituem a glia também são de diferentes tipos: astrócitos, oligodendrócitos e células ependimárias, etc. Os tumores se formam quando há um aumento anormal desses tipos de células, e são conhecidos como gliomas. Tipos de glioma. Às vezes esses tumores são benignos, crescendo muito lentamente e sendo minimamente invasivos no tecido normal. Outras vezes, surgem tumores muito agressivos, que crescem muito facilmente e se expandem rapidamente. A princípio, de acordo com a sua gravidade, os gliomas são classificados em 4 níveis. E segundo são benignos. Quarto níveis são malignos. O glioma benigno geralmente não causa sintomas graves, uma vez que o próprio cérebro costuma gerar processos para se adaptar a eles. Os malignos podem ser devastadores. O tipo de célula envolvida também gera diferentes tipos de glioma. Existem basicamente 3 tipos de células gliais que podem produzir tumores. Os mais comuns são astrocitomas, ependimomas e oligodendrogliomas. A forma mais agressiva desses tumores é chamada de glioblastoma multiforme. Normalmente, o glioma se forma em áreas onde há uma quantidade maior de tecido cerebral. Portanto, aparecem mais comumente no lobo frontal, no córtex cerebral e no tálamo. No entanto, esta regra não é seguida no caso das crianças. Origem e características. A ciência não sabe exatamente quais são as razões para a formação de um glioma. O que foi estabelecido são os 3 fatores de risco mais determinantes. Estes são: idade. Embora o glioma possa aparecer em qualquer idade, é mais comum na faixa dos 45 aos 65 anos. Exposição à radiação. Pessoas que foram expostas à radiação ionizante têm um maior risco de desenvolver um glioma. Esse tipo de radiação está nas radioterapias para tratar o câncer e nas geradas pelas bombas atômicas. Histórico familiar. Um histórico familiar de glioma aumenta ligeiramente o risco de desenvolver um desses tumores. O mais comum é que os tumores benignos se manifestem pela primeira vez com uma crise epiléptica.
Já os malignos geralmente se manifestam com hipertensão intracraniana e com produção de déficits neurológicos de ordem diversa. Outros dados de interesse. Um glioma maligno pode ter múltiplas manifestações, dependendo de onde está localizado. O mais comum é que provoque dores de cabeça, vômitos e perda progressiva de consciência. Em muitos casos, a capacidade intelectual diminui, e a força muscular é perdida, incluindo a perda de controle dos esfíncteres. Em alguns casos, também ocorre perda de sensibilidade em algumas áreas do corpo, bem como alterações na visão e na linguagem. As anomalias de memória e dificuldades de caminhada também são comuns. Os gliomas benignos costumam ter um prognóstico excelente. Basicamente, eles são tratados cirurgicamente, e a sua remoção total e cicatrização completa são possíveis. Os gliomas malignos, por outro lado, têm uma expectativa de vida mais curta e uma probabilidade incerta de melhora.